vamos a imaginar a descrição de um fenômeno físico que envolve um corpo que está sendo observado aqui por uma câmera no laboratório. As paredes ali que nós que vemos, esse tríade está representando as paredes no laboratório onde o fenômeno físico está acontecendo. Esse fenômeno físico corresponde a uma movimentação desse corpo que vai, ao mesmo tempo que vai se deslocando, vai se deformando. Então, no instante, podemos pensar no instante de tempo T0, ele se encontra nessa configuração. No instante de tempo T1, ele se encontra aqui, e no instante de tempo, vou até colocar com uma cor diferente, né? Ele se deforma mais, e aqui estamos no instante de tempo T2. Com a câmera, conseguimos acompanhar um ponto material. Em outras palavras, existe um sujeito aqui dentro que pintei, e vou observando como ele vai se movimentando à medida que esse corpo também se movimenta e se deforma ao longo do tempo. E vou monitorando esse ponto através, vou colocar aqui com uma outra cor, através da posição que esse ponto tem em cada instante de tempo. Então aqui teremos chamemos assim, vetor posição desse ponto. Vou intitular esse ponto de ponto P. E, obviamente, é o mesmo ponto P em qualquer das três configurações, é o mesmo ponto. A posição no instante de tempo T0 é esse vetor posição que chamamos de X0. E aqui teremos um X1. E, finalmente, aqui uma posição X2. Este é um ambiente que vamos chamar de ambiente observado. O sistema de coordenadas que usamos nesse laboratório, aqui tem eixos coordenados que vamos chamar de X1, X2 e X3. Cuidado aqui, já estou vendo uma pequena complicação de notação, porque este vetor aqui é X0, se refere à posição, vetor posição no tempo 0, aqui a vetor posição no tempo 1, vetor posição no tempo 2, e aqui estes eixinhos que estamos colocando correspondem às direções coordenadas desses vetores posição, né? Então, cuidado que subíndice aqui é outra coisa. O problema, a notação aqui, quando começam a aparecer muitas entidades, passa a ser um pequeno problema, mas eu acho que está controlada a compreensão do que queremos. Um aspecto interessante, nós vemos que, dado uma certa partícula P, e dado um instante de tempo T, conseguimos encontrar para cada instante de tempo uma determinada posição. Então, aqui aparecerá um X de T, né, associada a esse tempo. A partícula, entretanto, ficou fixa. Um dos problemas que temos ali para poder, por exemplo, identificar uma partícula dentro das infinitas que nós temos no corpo é como otorgar um nome a essa partícula. Chamar de P significa que, em um contexto onde temos infinitos pontos, significa dizer que teríamos a necessidade de um abecedário de tamanho infinito. De que maneira nós podemos fazer isso em uma forma conveniente? Criando um sistema artificial ou fictício, podemos chamar assim. Vou colocar aqui embaixo, onde desenhamos o corpo novamente. E nesse lugar colocamos a partícula P, identificada com sua posição nesse ambiente fictício. Chamar de fictício fica muito feio, então nós chamamos ele de ambiente de referência. Vou separar estes dois, né, aqui.
para notar que esse ambiente observado é o que realmente nós digamos, percebemos experimentalmente, notamos, ele é a descrição da realidade. E este ambiente que eu coloco aqui, vou chamar de ambiente de referência, tem como utilidade conseguir identificar cada partícula de esse corpo sem que ela se movimente ao longo do tempo. Ou seja, é um ambiente onde referencio as partículas sobre as quais eu quero falar. A forma de identificar essa partícula P, ao invés de chamá-la com o nome P, eu chamo pelo nome da posição que ela tem nesse ambiente de referência e que nunca vai mudar ao longo do tempo. É uma forma de referenciar pontos materiais. Esse ponto material P terá diferentes posições ao longo do tempo, ao longo do fenômeno que eu observo, no ambiente observado. Mas eu tenho a comodidade, o conforto de poder fazer uso de um ambiente fictício, que chamo de ambiente de referência, no qual eu tenho um conjunto de partículas que compõem o corpo e que assim eu posso nomear e saber da vida delas ao longo do tempo, conhecendo a posição, conhecendo a velocidade, conhecendo a temperatura, conhecendo a tensão, etc, etc. Sempre referenciadas a quem? A mesma partícula P, que melhor, nem mais falo dela, falo simplesmente da partícula X, né? Como X maiúscula, com isso indicando o ponto P que eu estou sinalizando. Me acompanha na discussão? Eu estou com uma dúvida. Claro. Esse ambiente referência é um ponto e tem várias partículas passando nele. É isso? Não. É como se tivesse um corpo. Pensemos, a realidade acontece na parte de cima. Eu tinha, por exemplo, um corpo que chamaríamos de indeformado no tempo t igual a zero, e à medida que atuo mecanicamente sobre ele, ele vai se deslocando e se deformando. Eu fiz 3 fotografias dessa história na figura de cima. Na fotografia, no tempo t igual a zero, poderia chamar, né, por exemplo, admitir que se trata do corpo antes de qualquer deformação. E a partir daí ele vai andando. É bastante usual levar essa configuração que chamamos de indeformada, usá-la como ambiente de referência. Ou seja, é como uma fotografia que eu guardei no bolso e desenha na parte de baixo para identificar e dar nome a cada um desses pontos. Então, o camarada de baixo, respondendo especificamente, não confundir isso como uma região de observação pelo qual passa massa. Não. O corpo está contrário aqui. Aqui. Essa vai ser uma questão que eu vou passar agora eventualmente a discutir. Então, pensemos num corpo. Esse corpo vamos chamar de o domínio que esse corpo ocupa nesse instante T0. Vamos chamar ele de ômega. Ok? Essa região. À medida que a fronteira desse corpo, esta que está aqui, vamos chamar fronteira de ômega. Um ponto que se encontra na fronteira, pensemos num corpo físico, um pedaço de borracha que eu estou deformando. O ponto que se encontra na fronteira permanecerá na fronteira o resto da vida. Ele não entrará. O que nós estamos observando é essa quantidade de matéria se deformando e se movimentando ao longo do tempo. Essas são as 3 figuras que nós encontramos aqui e aqui. Não é uma região de observação ao longo do qual passa a matéria. Não, eu tomei um conjunto de matéria, esse conjunto de matéria chamei de corpo. Esse corpo tem um interior, que chamei de ômega, e uma fronteira externa, que chamei de gama, aqui também muitas vezes chamado assim de gama. E quando ele vai se deformando, eu vou observando o corpo andando. Isso é um pouco incômodo, porque se com a câmera olho um ponto fixo, eu vejo que vai passando matéria, mas não é isso. Eu quero observar cada ponto e olhar como que é a trajetória desse ponto. Isso não tem nada a ver com aquela referência euclidiana e euleriana, não, né? Agora sim, agora vou usar esses nomes matemáticos. Contrário ao que acontece muitas vezes chamemos assim... Eu acho que eu estou confundindo isso.
Tá, eu acho que sim. Mas aí vamos, agora é que essas questões vão ser discutidas logo a seguir. Vou colocar aqui algumas elementos, chamemos assim, fenomenológicos e práticos. Frequentemente em mecânica dos fluidos, por exemplo, imaginemos o perfil de uma asa de avião e eu quero identificar o que está acontecendo com o campo de pressões embaixo e em cima do perfil de asa. Como fazemos normalmente uma simulação desse tipo? Nós inventamos uma janela, vou trocar aqui de página para discutir isso. Em uma situação desse tipo, por exemplo, onde temos um perfil como este, e eu quero saber o que está acontecendo com o fluido que passa em cima e embaixo, frequentemente o que se faz é criar um chamado volume de observação, e nesse volume de observação, nessa região observada, nós temos partículas que entram e vão e saem desse volume de observação. É um tipo de descrição do movimento onde, na região que estou observando, é um lugar pelo qual passa a matéria. Esse tipo de descrição é chamada de descrição euleriana. Contrário a, você chama muitas vezes também de observação de sistemas abertos, porque nesses sistemas abertos, ao longo da fronteira do sistema que estou observando, consigo admitir a passagem de massa, de matéria. Em sistemas fechados, se eu tenho um corpo, por exemplo, vamos pensar, vou fazer uma peça que estou observando, analisando. Quando ela se deforma, um indivíduo que estava na fronteira continuará na fronteira, um sujeito que estava dentro da peça continuará dentro da peça. Então, eu quero observar como que ele se deforma ao longo desse movimento, e não quero observar como sai ou entra matéria dentro dessa fronteira, porque na minha peça desse tipo de fenômeno não ocorre. Uma questão importante a notar quando estamos pensando em um corpo sólido com um corpo, digamos, de matéria de natureza fluida ou sólida, embora por enquanto não precisamos fazer essa distinção, é que frequentemente, se estou em um problema de projeto em mecânica de sólidos, me interessa saber a história que cada partícula sofre. Porque, por exemplo, em termos práticos, se estou trabalhando com um fenômeno, estou trabalhando com material polimérico, ou mesmo com aço, a história de deformações que ele sofre ao longo do tempo caracteriza o estado de tensões em qual ele se encontra. Eles, materiais sólidos, têm modelos de comportamento de material muito mais sofisticados que os modelos de fluidos em geral. Um fenômeno de um material sólido pode sofrer um fenômeno de viscoelastoplasticidade. Se eu não sei toda a história de deformações que esse ponto sofreu, não sei como ele se comporta mecanicamente. Então, normalmente eu preciso acompanhar a história do ponto de vista de movimento, de deslocamentos, de deformações, para poder saber como que ele responde mecanicamente. Em contraposição, no exemplo acima, que estamos aqui observando de um fluido passando, eu não estou muito preocupado com o que acontece com a partícula de fluido que está passando nesse momento. A mim, o que me interessa não é a partícula que chegou aqui e depois vai embora. Me interessa saber qual é a pressão que acontece nesta região. Então, meu foco está na posição, não está na partícula. Diferente de estas situações que nós encontramos aqui. Então, essas escolhas fazem com que haja certas formas de descrever os fenômenos mais convenientes para este tipo de perguntas e outras mais convenientes para este outro tipo de perguntas. Então, na área que estamos visitando, chamemos assim mecânica de sólidos, normalmente as descrições que são utilizadas para saber o que aconteceu com esses corpos são as descrições lagrangianas, onde a história de cada uma das partículas está sempre controlada. Eu constantemente conheço como foi
o processo que levou uma partícula de um ponto em uma posição para outra em outra posição. Eu mapeio e controlo constantemente essa história, porque ela vai ser necessária para determinar o estado físico em que ela se encontra. Me acompanharam na discussão? Eu peguei gancho teu Sim, questionamento e abri este assunto porque acaba sendo importante. sim, eu Então, sempre confundo esses dois aí, mas eu entendi. Obrigada. perfeito. Como digo, assim, eu falei isso tudo não apenas para responder ao teu questionamento, mas também para discutir com o resto. Aproveitei a carona. Então, voltando aqui a esta discussão, eu tenho um único corpo. O interior e a fronteira do corpo, em cada uma dessas fotografias, está representada por essas três bolotas, né? Um cara que está esse ponto P, por exemplo, estava no interior do corpo, na configuração T0, T1 e T2. E ali permanecerá, não terá como ele surgir para a fronteira ou sair fora do corpo. E da mesma maneira, quem estava na fronteira permanecerá na fronteira em todas as configurações de T0 até o instante de tempo de observação do meu fenômeno. Mas ao não ter justamente uma configuração única, isso fica um pouco incômodo para fazer a descrição. Então, por conveniência, entre aspas, se inventa uma configuração chamada de referência, ou um ambiente de referência, usando, por uma questão de notação, um sistema de coordenadas da qual chamamos de x maiúscula 1, x maiúscula 2, x maiúscula 3, e com esse sistema, com esses eixos coordenados, consegui, e uma base, claro, aqui vamos tomar os elementos da base. Então, aqui teremos o E1, E2 e E3. Aqui, por uma questão também de conveniência, poderíamos usar uma base distinta, mas por uma questão de conveniência, aqui também teremos os mesmos versores, E1, E2 e E3. E com eles compomos vetores posição. Embaixo é o vetor posição, que não muda ao longo do tempo, porque é aquele que usamos para referenciar a partícula. Em cambio, no ambiente de cima, a posição que essa partícula ocupa em diferentes instantes de tempo é diferente. Isso nos permite criar aqui, a partir dessa definição desses dois ambientes, é possível montar uma função movimento. Em inglês, colocado, vocês vão verificar, motion. E ele tem a seguinte grafia. Vamos dizer que nossa posição, vetor posição x é igual a uma função, usa-se uma função caligráfica aqui, né? Um x caligráfico, que tem como dois argumentos a posição no ambiente de referência, isto é, o ponto. Né? Lembremos, x não é apenas uma posição na configuração, pensemos assim, deformada, que muitas vezes se traz isso como forma de entendimento. Eu devo identificar que X grandão, né, este indivíduo que está aqui, ele denota o ponto material, é o nome dele. Né? Então, fixado esse ponto material e fixado o instante de tempo t que queremos fazer a observação, essa função me indica qual é a posição ocupada por essa partícula. Né? Então, colocado aqui, isto aqui é a partícula, este sujeito aqui é o instante, e está aqui o vetor posição ocupada por essa partícula nesse instante. De acordo? Senhor, mas a Sim. partícula ali, ela é um vetor em si? Claro, aí vem a questão que lembram, comentamos em uma aula no início de nossa brincadeira, que era lembrar de um espaço euclidiano de pontos e espaço vetorial associado. O ponto é a partícula. O espaço vetorial associado é o vetor posição dessa partícula nesse ambiente de referência. É mais uma forma
de trazer estrutura matemática para poder trabalhar a um simples pontinho ocupando uma posição no espaço é falar do vetor posição nesse ambiente. Então, é mais confortável para eu poder operar usando esse vetor, espaço vetorial associado a esse ponto. Então, falar do ponto P ou falar do vetor posição X grandão nesse ambiente de referência é basicamente a mesma coisa. Respondi? Entendi. Assim, falar de P, eu não consigo fazer conta. Então, o que eu faço? Colo nele um espaço vetorial, que é a posição que essa partícula ocupa na configuração de referência, que não muda mais. E agora eu posso fazer um monte de conta com ele. Essa é a facilidade, chamemos assim, que se inventa em mecânica do contínuo, né, para poder operar. Então, agora, bem, vão poder surgir entidades físicas conhecidas. Dada uma função de movimento, eu posso começar a falar de velocidade, posso falar de aceleração, posso falar de deslocamento. E são as definições que usaremos a seguir. Como escrever? Então, chamamos de função movimento aquela expressão onde o vetor posição x pequeno, que é a posição ocupada no instante, de a partícula x grande no instante de tempo t. Muitas, assim, de novo, já você vai notar por que eu vou escrever isto em inglês, né? Se eu fixo o tempo t, dá lugar ao que a vezes se conhece uma função de mapeamento. Não é nada mais do que fixar o instante de tempo t, e temos então duas fotografias, onde, dada uma partícula x, eu consigo construir uma função, perdão aqui, olha, era x pequeno igual a uma certa função, que chamava função de movimento, né, que tem como argumento o x e o t. Desculpem ali, eu acabei esquecendo o nome da função, de acordo? Então, imaginem que eu fixei o instante de tempo, então eu fixo qual é a função nesse instante de tempo que me leva uma partícula x grande a uma posição x pequena. Isto equivale a dizer que eu tenho aqui minha configuração de referência, né? Aqui temos o nosso x, e isto leva uma certa função associada a um instante de tempo, de qual é a posição que essa partícula nesse instante de tempo está ocupando. Como uma fotografia. Estou comparando dois instantes. A fotografia no instante t, então isto aqui meu xzinho nesse instante, né? De que está acontecendo com essa partícula nesse instante de tempo t. Né? A partícula que estou me referindo é esta x aqui. Por que eu estou fazendo essa descrição toda? Porque muitas vezes essa descrição que é chamada de mapeamento, aqui nós estamos fazendo isso em português, quando vocês vejam o nome que ele leva em inglês, ele é chamada de, vou colocar aqui, deformation. E aí pode levar um pequeno susto a algumas das pessoas, porque para nós deformação é outra coisa do que apenas um mapeamento de posição. E se vocês pegam algum software, por exemplo, ANSYS, e mandam plotar a deformation, né? Ele vai dar o resultado em milímetros ou em metros. E diz, poxa, peraí, deformação não é adimensional? E que a palavra deformation em inglês não significa deformação em português. A palavra deformação em português faz menção ao que conhecemos em inglês como strain. Então, a deformação em um livro em inglês, associando a mecânica do contínuo, está se referindo a esta operação que mapeia pontos da configuração de referência para uma determinada posição observada nesse instante de tempo.
um aspecto importante é justamente a condição que esse processo de mapeamento seja inversível. Em outras palavras, parece bastante razoável que se tem um corpo e eu deformo, eu consiga, a partir do ponto que está deformado, saber qual era, digamos, se eu identifico um ponto no lugar deformado, vamos supor, conheço, tiro a fotografia desse lugar, gostaria de saber quem é esse ponto. E para saber esse ponto, tenho que identificá-lo a posição que ele tinha nesta configuração. O nome desse ponto, se este aqui é P e este aqui é Q, este aqui é P, então esse ponto Q está associado a uma posição, aqui vamos chamar de Y, por exemplo, na configuração de referência. Então, se nós temos um indivíduo aqui, esta era a posição X do ponto P, e marcamos ali com a câmera fotográfica uma posição, vejam que isto tem uma correlação com o lado experimental enorme. Tá? Isto aqui não é apenas uma, digamos assim, uma abstração puramente matemática, mas ele tem uma correlação com aspectos experimentais enormes, porque o que de fato faço quando tiro uma fotografia, estou capturando posição dessas partículas, por exemplo, aquela técnica hoje utilizada como Digital Image Correlation, né? DIC, ele é irmão de toda esta discussão que estamos fazendo aqui. Então, podemos aqui dizer, por exemplo, que esse ponto Q tem uma posição Y. E agora quero saber qual é a posição original que essa partícula Q tinha na configuração de referência. Aliás, e aí veja, eu me tropecei nas minhas palavras. Não, na configuração de referência não é que ele é o lugar que ocupava. Isso se eu posso, a fala correta é dizer, olha, qual é a partícula que corresponde à posição Y pequeno nessa fotografia? Essa partícula é a partícula Y na configuração de referência. É o nome dela. Colado com a posição que ele ocupa nessa configuração que chamamos de referência. E esse processo de ir e voltar significa que eu realmente desejaria que meu processo de vínculo entre ambos sistemas seja biunívoca. Outras palavras, dizer que esta função tenha inversibilidade. Existe uma função x a menos 1 que, identificada o ponto x, no instante de tempo t, eu consiga capturar quem era o nome da partícula na configuração de referência. Vejam que isso tem uma série de questões interessantes que consigo relacionar com as abstrações que nós vimos em algebrismos. Eu não gostaria de pegar um corpo, né, que é configuração de referência, e fazer algum tipo de deformação que leve dois pontos numa mesma posição. Significaria que eu estaria amassando o cara a um nível de conseguir colocar dois pontos material no mesmo lugar. Isso não faz sentido físico para aquilo que nós chamamos de comportamento do meio contínuo. Concordam comigo? Eu posso amassar enorme, digamos, fazer deformações enormes, mas em um instante de tempo, cada partícula tem sua posição e não poderá haver nunca duas, uma em cima da outra. O problema está em que se por algum mistério mais matemático que físico consigo colocar duas partículas uma em cima da outra, eu não consigo retornar porque não sei como separar, não tenho como voltar. Então esse tipo de movimento não é inversível. Bom, eu espero que meus movimentos de mecânica do contínuo sejam descritos por expressões que sejam inversíveis, senão eu não tenho ida, mas não tenho volta. A função de mapeamento inverso é justamente dizer que existe um x, vou colocar aqui, existe um x que seja igual, né, que seja obtível, que possa ser obtido através dessa função que chamamos de função de mapeamento inversa, associado ao tempo t, para essa posição x. Ou, se não, através da inversa da função de movimento. Então, x a menos 1, dessa posição x no instante de tempo t. Então, nessa função inversa, nós entregamos como argumento a posição da partícula no instante observado,
qual é o tempo em que tiramos a fotografia, e a função é capaz de me dizer qual é o nome da partícula, ou seja, a posição na configuração de referência. Em termos práticos, grande proporção de casos, eu tomo a configuração da peça indeformada como aquela configuração de referência. É uma questão de conforto, de comodidade, de simplicidade de representação. Mas não tem por que ser assim. Enquanto na configuração de referência é uma abstração que nós fazemos uso para dar nome, através de um vetor posição, às partículas, a configuração observada é verdadeiramente onde se desenvolve o fenômeno físico. Ok? E, de novo, muitos livros que vocês vão por simplicidade de descrição, vão dizer, olha, seja a configuração de referência, configuração indeformada, e depois eu vou deformando. Ou seja, tomam a posição no tempo t igual a zero como configuração de referência. Mas é interessante nós nos separarmos desse conceito e ter claro que o que eu uso como configuração de referência é uma forma de referenciar, pelo próprio nome, né, as partículas, e que elas, nessa configuração, nunca vão se mover, porque não é uma configuração que se move, é apenas para dar nome a cada uma delas. Tá? Desculpem ser insistente com esse conceito, mas ele é fundamental para facilitar o entendimento do resto. Talvez será porque eu me quebrei tanto com essa questão de compreender essas descrições lagrangianas, eulerianas, e derivada material, derivada espacial, aquilo dá uma salada na cabeça que não tem tamanho. Então, quanto mais se entende essa separação desses dois mundos, fica mais simples para depois ver que se trata de uma questão de conforto matemático. Ok? Professor, sim. No caso, no tempo t0 da configuração observada é igual à configuração de referência, certo? Pode ser, pode não ser. Pode não ser também? Pode não ser. Não há nenhuma restrição matemática para que isso aconteça. Lembre que se eu consigo estabelecer um mapeamento, não há nada que exija que isso aconteça. É uma questão de conforto, isso que você acaba de falar. Entendi. É mais confortável, chamemos assim, descrevê-lo dessa forma. Eventualmente mais naturalmente aceitável, né? Mas não há nada nada físico que exija, porque de fato a configuração de referência não é uma configuração física, é uma de referência. É só para nomear os pontos. E como não posso ter uma lista infinita de pontos, o que eu faço? Uso um vetor posição nessa configuração, e pronto, ficou fácil. Ok? Tá certo, obrigado. Podemos, a partir dali, começar a fazer algumas outras definições. Ali, na última linha, aquele T ali também é vetor? Não, erro meu. T é um escalar tempo. Dada a função de movimento, onde dizemos que x é igual a x caligráfico de xt, t sem tiozinho, t é um escalar. Então, definimos a velocidade, e se denota muitas vezes como x ponto, e é uma função da partícula e do instante de tempo t, também muitas vezes denominado como v, como uma função de x grande t, e é dado, por definição, pela derivada temporal, ou seja, derivada com sua relação segundo argumento, dessa função x em relação a esse segundo argumento, mantendo x fixo. Por isso digo que se trata da velocidade da partícula, porque estou tomando uma variação da posição da mesma partícula ao longo do tempo. Como x varia ao longo do tempo. Mas de quem? A partícula é a mesma. Por isso é a velocidade física, é a velocidade que a partícula possui. Disso não há a menor dúvida. Em forma similar, podemos falar de aceleração.
é só tomar mais uma derivada. Então, dizemos que x2 pontos de xt é igual, muitas vezes é notado a como uma função de x grande t. Não tem outra aqui. É, por definição também, a derivada segunda em relação ao tempo duas vezes desta função de movimento x. Andressa, admitir. Ok. Novamente, x está fixo. Vamos, uma questão que eu quero observar é que nestas derivadas que tomamos aqui, e em uma configuração de referência, tempo e nome de partícula são duas entidades absolutamente independentes. O nome da partícula não tem nada a ver com o tempo. Né? Agora, a posição que essa partícula ocupa no tempo depende do tempo. Entende a diferença? O xizinho depende do tempo, porque a posição que a partícula ocupa em um instante depende do tempo que transcorreu. Agora, o nome da partícula não, é completamente independente do tempo. Então, quando eu tomo essa derivada aqui, é tranquila, porque mantenho o x fixo, tomo a derivada da expressão em relação ao tempo e morreu, acabou, consigo encontrar velocidade e aceleração. Então, eu vou propor aqui um exemplo bastante simples, onde me diz que, vamos ver como está minha caneta aqui, 8, ok. Imaginemos um cubinho de dimensões unitárias, por uma questão de simplicidade, e vamos tratar de desenhar essas tais configurações observadas e de referência. Então, não vou montar ele em perspectiva, aqui vamos colocar a coordenada x1, x2, e aqui saindo x grande 3, e aqui desenho o que seria esse cubinho na configuração que chamamos de referência. Saindo da tela, e o tamanho unitário também desse cubinho. Os lados desse camarada é 1. E montemos, aqui eu vou arbitrar uma função de movimento, x igual a x caligráfico de xt, que tem as seguintes componentes. A componente x pequena 1, lembremos que estamos usando a mesma base para as duas configurações. Vou colocar deste lado. A x1 é igual a x1 maiúscula mais x2 vezes um coeficiente c vezes t ao quadrado dividido 2. A componente x2 é x2 e a componente x3 igual a x3. Esta é a minha função mapeamento em termos de componentes. Um ambiente de referência, aquele de cima. E agora, por exemplo, eu vou verificar o que acontece no tempo t igual a 0. Quais são as coordenadas dessa peça no tempo t igual a 0? Aqui teremos, então, a posição x1, x2 e x3. No tempo t igual a 0, cada ponto dos 8 vértices desse cubo fica na mesma posição que estava a peça, ou seja, tem o mesmo tamanho, a mesma vetor posição, né, a mesma forma que aquela peça na configuração de referência. Então, ele desenha um cubinho do mesmo tamanho. É ou não é? É só usar a expressão ali. Para tempo t igual a 0, x1 pequeno igual a x1 grande, x2 pequeno, x2 grande, x3 pequeno, x3 grande. Cada ponto fica onde está. Está claro? Então, isto aconteceu no tempo t igual a 0. Vamos pensar no tempo t igual a 1. No tempo t igual a 1, o que acontece com esse indivíduo? Vou colocar aqui embaixo. x1, x2 permanece. Então, vou tomar aqui como uma questão de exemplo, vamos tomar c igual a 1 e como coeficiente, né? Então, em tempo t
t igual a 1, aqui embaixo, né? Em t igual a 1. A posição, por exemplo, que estava na posição 0, 0, 0, dá é 0. Né? Então, vou pensar aqui, este pontinho vermelho permanece aqui, concordam comigo? Já um sujeito que está na coordenada, este ponto aqui, vamos chamar de, este vou chamar de A, este vou chamar de B, o ponto A, venham parar aqui. O ponto B tem coordenada x2 nula, né? Então, não interessa qual é o tempo que passe, ele vai permanecer no mesmo lugar. Então, ele irá parar aqui, B. Já o ponto C, aqui, está em x1 igual a 0, né? x1 na coordenada do sistema de... Perdão, pessoal, desculpe aí, foi mal aqui nas minhas... Vamos lá tudo de novo. Na configuração de referência, este que chamei de A, ele vai parar no tempo t igual a 0 aqui. O ponto B estava aqui, veio parar aqui. O ponto C veio parar aqui. E aqui C. E o ponto D veio parar aqui. Ok. Agora, no tempo t igual a 1, o ponto A permaneceu onde está. O ponto B, que era este, ele veio parar no mesmo lugar também. Ele não depende do tempo, porque a coordenada x2 desse sujeito é nula. O ponto D, de dedo, que estava aqui, agora ele se movimenta. Por quê? Porque a coordenada x1 dele era nula, mas a coordenada x2 não, vale 1. O tempo t igual a 1, c igual a 1, então fica x2 sobre 2 como resultado. Significa que ele veio a parar aqui. E o ponto C, o mesmo raciocínio, né? Ele ocupa a posição que ele tinha de x1, mas anda mais um pouquinho nessa direção, que é a metade da largura dele. Então, ele veio parar aqui. Essa é a cara do movimento que nós temos. Então, este sujeito veio aqui, e aqui ele faz isto. Todo mundo enxergou o movimento que houve no tempo t igual a 1? Com essa peça? Ficou feio aqui embaixo, né? Está tudo torto, que não era para ser, mas... Ficou visível? Ô, professor, desculpa, tu poderia repetir só como que é a função da movimentação do D, que eu não entendi na equação ali, como que foi ali. Vamos lá. Quanto vamos chamar assim, x do ponto D, em termos de componentes, é igual a 0, 1, 0. Então, se eu uso isto aqui dentro, com C igual a 1, com C igual a 1 e T igual a 1, a posição x pequena do ponto D, nesse instante de tempo, será simplesmente substituir ali. x1 é 0, x2 é 1, C e T é unitário, então fica 1 sobre 2, fica 0,5 de x2, concorda? Compreendido. O outro ponto, aliás, se x2 vale 1, né? Então, x5 deu 1. x5 deu 1. Agora, x2 é igual a x2, x2 já é 1, então é 1. E x3 é 0, vai parar para 0. Então, essa é a posição que nós temos, é isto. A posição é 0,5 aqui, em x1, e 1 em x2. E dá para perceber que esse sujeito está se deformando de que maneira? Fazendo o cisalhamento desse cubinho, né? O teto dele está andando para a direita, mas ainda está se acelerando, se vocês notam. Porque à medida que vai passando o tempo, o cara é tempo ao quadrado, então ele está disparando o teto do cubinho, concorda? Ele começa com velocidade nula, mas depois vai se acelerando e vai embora.
Ok? Essa é a história do movimento desse cubinho. Professor, pode até ser uma pergunta meio besta, mas eu não compreendi uma coisa. Por que que o ponto A não anda no eixo X1? Por que o ponto A não é sendo X1? Isso. Porque a coordenada, como se chama? Quem é o ponto A? O ponto A é o cara de coordenada 0, 0, 0. Isso. Então, vai morrer em qualquer posição, em qualquer tempo. Né? É só olhar aqui, jogar 0, 0, 0 aqui, e o resultado será 0, 0, 0. Fechou? Não. Ali na equação do X1, no caso. Isso? Se eu coloco coordenada 0, 0, 0, ou seja, coloco aqui dentro a partícula chamada 0, 0, 0. Uhum. Qual é a posição que ele vai ter em qualquer instante de tempo? 0, 0, 0. Entendi. Esse ponto está cravado lá, não sai nunca na vida desse lugar. Entendi. E notem aqui que eu fiz justamente questão de distinguir a configuração para t igual a 0 distinta da configuração de referência. A configuração para t igual a 0 é uma posição de x1, x2, x3 pequenininho. No tempo t igual a 0. De acordo. Agora, o nome da partícula é x1 grande, x2 grande, x3 grande. Me acompanham? Ok. A partir dali, eu posso agora, eu vou limpar isto aqui. Tá. Calcular a velocidade. Né? Como calcula a velocidade? Digo a componente V1, seria tomar a derivada desta expressão aqui da minha função de movimento em relação ao tempo, mantendo x grande fixo. Então, isto vai dar como resultado x2 ct. A componente V2 é nula e a componente V3 é nula. Para C igual a 1 e t igual a 1, a velocidade aqui é igual a x2, igual a V1. Né? Essa é a componente 1 da minha velocidade. As outras duas componentes são 0. Então, vejam só, qual é o vetor velocidade que indica, digamos, se eu tivesse que fazer uma representação nesse cubinho, né, desse campo de velocidade, que eu faria? Eu poderia dizer, olha, que neste instante tempo t1, né, eu deveria montar um vetorzinho unitário aqui, 1. Essa é a cara do vetor velocidade, esse ponto igual como a velocidade de todos os pontos que estão aqui em cima, concorda? Todo ele está se movimentando parelho, igual. Agora, nós temos uma questão. Isso aqui é bem importante. Fiquem atentos ao truque que está acontecendo aqui. Eu teria uma componente, eu disse esse V é uma função de x e de t, e que tem componentes x2, x2t, E1, mais 0, E2, mais 0, E3. De acordo? Não seria isso? Esse é meu campo de velocidades? Pois bem, então. Onde que eu devo desenhar esse campo de velocidades? Minha pergunta é, eu desenhei o vetor V aqui, com verdinho, e eu posso vir aqui e dizer, olha, essa partícula C, vou limpar aqui para que não haja confusão. Estou olhando a velocidade da partícula C, tá? Facilidade aqui. Partícula C, neste instante de tempo T1, eu desenhei aqui o vetor velocidade, este que está aqui. E a minha pergunta que eu trago aqui é, por que eu desenho aqui? Será que não deveria desenhar ele aqui? Aqui. Vetor 1. Por que desenho embaixo ou por que desenho acima? A fim de contas, esta função que está aqui embaixo é uma função de x grande, né? Então, onde deveria desenhar? Na configuração observada ou na configuração de referência?
qual está certa e qual está errada. Vamos lá. Tanto faz, né, professor? Boa. Tanto faz. Acho que Só que são... temos que tomar algum cuidado. Temos que tomar algum cuidado. Se eu escolho esta função, para entrar como argumento, tenho que entrar com x1, x2, x3. E com isso sair com o vetor v. Porque se eu opero aqui e entro como argumento com a coordenada, perdão, x1 pequena, x2 pequena, x3 pequena, vai dar errado, não vai? Ou seja, se entro com estas três coordenadas que correspondem a este ponto aqui, vai dar errado. O que está pedindo esta função é entrar com a coordenada que fale do ponto. É uma função que chama-se de ter uma descrição material. Por quê? Porque o argumento dessa função é o nome dos pontos. Não é a posição que esse ponto ocupa num determinado instante. Esse é o detalhe que vale a pena aqui ressaltar. Pareceu tudo natural. Agora você vai dizer, opa, como que? Estou confuso. Atenção a esse ponto. No caso, se eu tomar o xzinho ali, a velocidade seria 0? Não sei, vai dar outra conta. Estou levantando que essa função que acabei de ter aqui, em verde, é conhecida como função, ou digamos assim, vou colocar o nome dela. Esta aqui é campo de velocidades das partículas. E aqui vem um nome importante. Em descrição material. Por que digo que é uma descrição material? Porque o argumento que estou usando, é o ponto X. Com isso tenho que entrar. Tenho que entrar com o tempo e com o nome da partícula. Aí me diz qual é a velocidade da partícula. Eu não entro com a posição que a partícula está ocupando no instante de tempo t. Ok? Agora, eu posso querer, por exemplo, imaginem que eu tiro, eu estou em uma máquina, estou, de novo, monitorando com uma câmera fotográfica e eu estou acompanhando o movimento acontecer. Quando tiro uma fotografia, estou dizendo a velocidade da partícula, não da partícula P, estou falando da velocidade da partícula que no instante de tempo t ocupa a posição x. Ou seja, quando uso um procedimento experimental, frequentemente o que vou ter sejam coisas deste tipo, velocidade de x(t), não de x(t). Porque isso é o que eu observo. Experimentalmente, eu vou observar a velocidade de uma partícula que naquele instante se encontra em uma posição pequena. E não o nome da partícula. A menos que tinha escrito o nome da partícula P em cima da linha que está. Ok? Então, esta expressão, veja só, eu poderia até argumentar o seguinte, ou digamos assim, ajudar a entender da seguinte maneira. Eu poderia dizer que isto é uma descrição de uma função que ocorre para pontos que se encontram aqui dentro. Ok? É uma descrição material que o argumento é x. Para cada instante de tempo t, me diz onde foram parar, com que velocidade estão todas as partículas que estão dentro daquele quadrado de cima, de referência. E já, neste outro formato de apresentar, seria uma descrição de uma função que pode me indicar a velocidade das partículas que nesse instante de tempo se encontram, opa, não funcionam, que se encontram aqui dentro. Aqui tinha que fechar o vermelhinho, senão se encontram aqui dentro. Não sei se vai dar certo. Ok. Agora deu certo. Tá? Então, agora, o vetor velocidade, quando nos estamos referindo ao mesmo ponto, é o mesmo. Este vetor que está aqui, é o mesmo vetor que este. Eu desenhei ele em lugares diferentes.
Uma é a chamada descrição espacial, o de baixo aqui. E outro é uma descrição material, que é este que está aqui. Então, vamos a colocar da seguinte forma. Vou colocar da seguinte forma. Eu poderia fazer assim. Existe um campo de velocidades, V de x, t, que é uma função que tem como argumento o nome do ponto, x, e um instante de tempo, t. E existe outra função, v de x pequeno, t, onde o argumento é a posição que essa partícula ocupa no instante de tempo, t. Ok? Uma é chamada de descrição material do campo de velocidades e outra é chamada de descrição espacial, spatial, né, desse campo de velocidades. É claro que são duas funções diferentes. Vou mostrar um exemplo agora. A expressão matemática deles é a mesma. Por quê? Porque entram dois argumentos diferentes. Se entra um número em um lado, entra um número do outro lado. Mas o resultado tem que dar quem? O mesmo vetor. O mesmo vetor V. Este cara é o mesmo. Porque se trata da velocidade dessa partícula, não pode ser diferente. Só que a função que estou usando é distinta. E fica essa, chamemos assim, excesso de notação. Ele é uma notação consistente. Você está dizendo que esta função, quando eu entrego no mesmo instante, num instante de tempo t, o argumento do nome da partícula, dá um vetor que é igual àquele obtido quando, nesta outra função, entrego a posição da partícula e não o nome dela, nesse instante de tempo t. Então, claramente, esta função é diferente desta função, porque tem argumentos diferentes, mas me entrega no mesmo vetor. O aspecto que eu quero citar aqui, que embora totalmente consistente isso que acabei de falar, acaba dando um pouco de confusão na notação nos livros. Ultimamente, se faz uma espécie de, chamemos assim, perda de precisão na notação para ganhar claridade. Coloquemos, o que quero dizer é o seguinte: se opta muitas vezes por simplesmente eliminar este subíndice aqui e chamar desta forma diretamente. O campo de velocidades, V, me entrega o mesmo, só que um pode estar desenhado na configuração material, na configuração de referência ao material, e, portanto, nesse caso, estamos na descrição material do campo de velocidades, e existe outra função que é denotada com o mesmo nome, e aí que está a inconsistência eventual de notação, né, que chamamos de V igual, mas que eu distingo que é uma função diferente da outra, porque os argumentos dele é x e não x. Quando x e x estão relacionados, quando digo que este x que está aqui e este x estão relacionados pela expressão que me diz que x gráfico de x t, então estamos falando do mesmo ponto material. A velocidade é a mesma. O vetor velocidade que resulta é o mesmo. Então, a proposição agora era justamente de mostrar um exemplo. Deixa eu ver aqui se era... Um segundo aqui. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Aliás, vai ser este mesmo aqui, para ver como seria, por exemplo, embora nós já temos a descrição material deste campo de velocidades, gostaria de ver como é a expressão matemática da descrição espacial do mesmo campo de velocidades. Ok? Que horas são? A ver se temos tempo. 15, 16. Temos sim. Ok. Com licença, então posso trocar de página? Alguém gostaria de fazer um comentário?
Ô, professor, acho que vai responder, acho que na sequência, talvez na sequência, acho que nesse exemplo, mas tem algum, quando se usa o espacial e o material, tem algum, não é onde utilizar corretamente ou é só, digamos, de questão de conforto, que nem estava comentando antes? Questão de conforto e de conveniência. Você não sabe se você vai ter um dado vindo do lado experimental ou você tem controle absoluto porque você conhece os pontos, porque você modelou. Isto é, para poder avançar e para poder trabalhar, eu necessito dos dois, necessariamente. Necessariamente. Mais ainda, volto aqui a frisar uma questão. Até agora, a gente não deu nenhum único... eventualmente aqui vão se sentir frustrados ou enganados, porque o tipo de curso que nós estamos fazendo aqui está falando de mecânica do contínuo. No momento que a gente vai dar a guinada mecânica dos sólidos, vai ser na última parte onde falemos que o material que está ali dentro é um pedaço de aço. Mas, por enquanto, isto aqui vale para mecânica de fluidos, para mecânica de sólidos, para qualquer coisa. É movimento, é descrição de movimento de corpos deformáveis. Vale para um gás, vale para um diamante. A maior diferença entre o caminho para sólidos e para fluidos está na escolha conveniente de que vou observar. Né? Eu observo o corpo se movimentando ou uma região de observação pelo qual passa a matéria. Essa é uma escolha onde é mais conveniente um ou outro. E outra é a modelagem constitutiva desse material, ou seja, como ele se comporta mecanicamente. Ali tem uma separação desses dois grandes braços da mecânica do contínuo. Então, vamos colocar aqui como exemplo a coordenada x1 pequena, né? Igual a x1 mais x1t ao quadrado. A x2 é o próprio x2. E x pequena 3 igual a x grande 3. O que ele está denotando é um indivíduo que tem a seguinte característica. Na configuração de referência é um quadrado, vamos pensar assim. Esta aqui vamos chamar de referência. No tempo t igual a 0, ele ocupa o mesmo tamanho. É fácil verificar isso, né? Então aqui em t igual a 0. Quando t igual a 1, ele duplica o tamanho na direção x, mas mantém o tamanho na direção x2, x3. Então ele fica, vamos chamar aqui do dobro de comprimento, mas permanece igual nas outras direções, né? Então, eu poderia pensar que se eu desenhava aqui isto, um quadradinho aqui, ele agora ficou com esta cara. Né? Certo? Isto aqui em t igual a 1. Quando temos t igual a 2, ficou... com t igual a 2 fica 2 ao quadrado e 4. 4 mais 1, 5. Então, o camarada ficou agora com tamanho 5. E as linhas que eu tinha desenhado por dentro ficaram assim agora. Essa é a cara de deformação. Atenção aqui, né? O primeiro cubinho, ele é virtual, é apenas a referenciação desses pontos, e embaixo é o que realmente acontece na física. Eu tinha um quadradinho, eu estou com um chiclete esticando ele. E está se acelerando. Todo mundo enxerga? Pausa para comentários propaganda. Sabem como na indústria de conformação de chapas se verifica se uma chapa é conformável ou não? Você pega uma chapa, se faz uma grade marcada com um processo eletrolítico de quadradinhos dentro dessa grade. E muitas vezes dentro da própria grade se fazem circulinhos assim.
Marca um quadradinho dentro de um pequeno círculo. Um processo eletrolítico acima da chapa. Depois se colocada em um punção, em um cara que tem uma espécie de um prensa-chapa em formato de um anel, prensa a chapa e vem um punção esférico e estampa ele, deforma. E quando deforma, dependendo da característica de deformabilidade da chapa, essa chapa vai se esticar mais em uma direção, mais em outra direção, fazendo com que esses circulinhos se transformem em elipses. Às vezes cisalha, às vezes se fazem diferentes desenhos. Claro que a chapa não está nem aí com a figura que aquela orientação particular desse quadradinho ou circulinho foi desenhado. Isso é o que nós que estamos tentando tirar informação dela. A chapa faz o que ela tem que fazer. Então, neste caso, seria equivalente a dizer que esses circulinhos ficaram, neste caso, uma elipse assim. E, neste outro caso, essa elipse ficou agora mais esticada que antes. Esse é o destino de cada um desses pontos, por exemplo. Podemos pensar que essas elipses seriam representantes, digamos assim, do que está acontecendo em uma vizinhança do centro destes quadradinhos. Então, agora, a ideia é mostrar o que está acontecendo com as direções principais destes eixinhos que estão aqui. Este se esticou, esse ficou assim, este se esticou, ficou assim. Conseguem perceber como que a controle desse movimento já me está dando um monte de informação de como essa peça está se deformando? Então, essa parte experimental, ela conversa direto com todas essas expressões que nós estamos montando aqui. O procedimento para poder avaliar níveis de deformação local que temos em chapas em um processo de estampagem é direto a combinação com esta parte da descrição cinemática e mecânica do contínuo. Direto. Ok. Então, pelas nossas contas, né? Pelas nossas contas, o que chamaríamos de, na descrição material dessa velocidade, aqui teríamos o V1, e tomar a derivada em relação ao tempo disso, que me dá x1t vezes 2. A componente V2 é igual a 0, e a componente V3 é igual a 0. Se calculamos a aceleração, é só tomar uma derivada mais, então teremos aqui A1 igual a x1, A2, 0, A3, 0. Então, aqui que nós estamos tendo é a descrição material do campo de velocidades. Porque o Seria argumento 2x1, professor? A1? Sim, senhor. E aqui teríamos a descrição material do campo de aceleração. Ok? Agora, dada a simplicidade desta função de mapeamento, eu consigo encontrar uma expressão explícita da função inversa. Nem sempre isso é fácil. Quando temos um acoplamento de x com y, calcular a inversa dessa operação de mapeamento é uma expressão analítica para essa inversa. É chata, é difícil, às vezes não dá nem para fazer. Mas aqui, pela simplicidade de se tratar basicamente de um movimento uniaxial, eu consigo calcular a inversa. É simples. Vamos chamar aqui função inversa do movimento. Eu posso, ou seja, estou montando uma função que me diz quem é x, uma vez que conheça quem é o x e o tempo. É simplesmente notar que esta expressão aqui pode ser escrita como x1 que multiplica 1 mais t ao quadrado. Então, eu consigo colocar aqui que x1 é igual a... Ai, acabou minha caneta. Um segundo. Professor, Sim. Aproveita. essas elipses ali que o professor desenhou é aquelas dos altos valores e altos vetores, né?
E está caminhando para aí. Claro, eu não disse, mas é isso, sim. Ou seja, Certo. quando usamos essa álgebra para falar de cinemática, existirá um tensor que vamos a montar, ¿no? que consegue juntar toda a informação relevante ali dessa parte cinemática, cujas direções principais vão ser essas direções de elipse. Essa entidade algébrica, tensor, também vai ser usada para falar de tensões do ponto. E as direções principais dele também vão ser relevantes. Por isso que a gente preparou esses... eu queria... vem a palavra em espanhol, envase, né? Garrafa, né? Isso, a garrafa é o tensor. O líquido pode ser vinho, que se falou de... Vou descrever a cinemática. Então, vou encher essa garrafa com vinho. Agora, vou falar de tensões. Eu vou encher essa garrafa, né? essa estrutura matemática, vou encher com informação de esforço interno. Vou usar outra coisa. Então, mas a estrutura é a mesma. Okay? No caso, o centro da elipse, ela coincide com o xão? Ou não tem nada a ver isso? Não tem nada a ver. Ali acontece o seguinte, aí vem uma discussão de local global, né? Ou seja, como você mede deformações de um ponto? Não pode fisicamente, porque você precisa verificar, por exemplo, precisa tomar um corpo físico, verificar quanto variou de comprimento, vamos pensar, né? Bom, então precisa ter 2 pontos para poder falar de variação de comprimento. Acontece que o que em matemática posso resolver facilmente, como tomar um limite quando 2 pontos caminham para o mesmo, e aí capturar o conceito de derivada, eu não posso fazer isso experimentalmente. Experimentalmente sempre faço uma diferença finita. O valor na frente menos o valor atrás dividido pelo tamanho do que estou avaliando. Então, se eu pudesse, né, usar uma grade microscópica nessa chapa, eu faria circulinhos de cada vez de tamanho infinitesimal até bater um camarada diferencial. Mas eu só faço matematicamente. Experimentalmente, tenho que ir lá com o compasso e desenhar um círculo de tamanho suficientemente pequeno em relação à chapa para dizer que estou falando de um ponto. Em matemática não preciso fazer isso. Tomo o limite e tchau, acabou. E aparece o conceito de equação diferencial e de próprio conceito de derivada é falar localmente. Só que está embutido a informação da frente e da vizinhança, e da trás, ou seja, da vizinhança, porque ali o conceito de derivada envolve um limite, né, do que acontece na frente, do que acontece na trás, dividido pela distância. Mas isso acontece só na nossa cabeça, experimentalmente tenho que medir, por isso tenho que fazer um desenho. Né? O que eu quero chegar lá no final é informação ponto a ponto. Isso é nossas expressões matemáticas. Né? Então, aqui na nossa função inversa, eu posso dizer que a partícula tem 3 coordenadas, x1, x2, x3 grandes. Né? Esse é o nome da partícula. A coordenada x1 grande pode ser obtida como x1 pequena, x1 dividido por 1 mais t ao quadrado. Né? É só invertendo lá. A x2 grande igual a x2 pequena. E x3 grande igual a x3 pequeno. Então, observem que acabei de montar aqui, por sorte, é possível, montar a função inversa. Eu sei que sempre existe, mas nem sempre é fácil montá-la de forma explícita, como está aqui. Me acompanham? Agora, se eu sei a posição x1 pequena, xinho, né? E o instante de tempo tenho de tirar fotografia, eu sei o nome da partícula, através desta expressão. Que seria agora a descrição espacial dos campos. Descrição espacial dos campos de velocidade e aceleração. O que significa isso? Pegar o campo material e substituir o nome pela posição que essa partícula ocupa no instante de tempo t. Em outras palavras, o V1 que estava aqui,
o V1, que é igual a 2x1t. Agora eu vou substituir por 2. Quanto vale x1? x1 pequena dividido 1 mais t ao quadrado vezes t. Essa é a expressão de V1. O V2 é simplesmente 0 e V3 é 0. Então, este sujeito agora é uma função V de x. Concordam comigo? É claro, vamos a pensar, se eu tomo aqui, né, na configuração de referência, ali o ponto que estou me referindo é o x 1, 1, 0. Então, fazendo uso de nossa expressão e admitindo o tempo t igual a 2, então, para t igual a 2, né? E entramos aqui na velocidade, isso vai ficar 2 vezes x1 é 1, daí fica 2, e t2 fica 4. Então, v igual a 4, 0, 0. Concorda comigo? Esse é o vetor velocidade. Então, eu vou desenhar aqui em cima um vetorzinho de tamanho 4. Tá certo? V igual a 4. Esse vetor. Na verdade, não é 4 aqui, é o seu tamanho de V igual a 4. Correto? Ok, agora não. Imaginem que eu quero usar esta outra expressão. Então, a questão é a seguinte. Qual é a posição que esse ponto ocupa em tempo t igual a 2? Ah, é esta. Que coordenada tem essa? Ah, essa coordenada é 5, 1 e 0, né? Não é isso? Essa é a coordenada desse ponto. Esse é o x, do ponto que me interessa, né? Então, agora venho aqui e verifico. Quanto vale V1? 2 vezes 5 vezes... Aqui tenho que botar 1, senão parece 25, hein? Tenho que botar um pontinho. Cuidado, hein? Você não pode botar pontinho, hein? Você lembra da discussão outro dia? Ok. Então, vezes o tempo t, que era igual a 2, né? 2. Vamos ver, esperemos que a conta dê certo aqui. Agora fica 1 mais 2 ao quadrado é 4, né? Então, o resultado dá 5, com 5 cancela 4. Perfeito. Então, o que eu tenho que desenhar aqui é um vetorzinho de tamanho 4, associado a esse ponto que está na coordenada 5, 1. Como era de se esperar, a velocidade da partícula é a mesma. Só que a função, esta, é diferente de esta função. Me acompanham? Uma é a descrição material do campo de velocidade da partícula, outra é a descrição espacial do campo de velocidade das partículas. O resultado da velocidade da partícula, se eu estou sempre assinalando a mesma, é o mesmo. Isto aqui é como andar em bicicleta. Uma vez que você entende, não tem erro mais. Mas às vezes custa as primeiras pedaladas. Pode parecer muito óbvio para quem entendeu. Quando está muito óbvio, é porque, pronto, chegaram no ponto. Entendi. O que eu queria comentar a mais aqui? Uma referência. Quem já alguma vez brincou de ANSYS ou de qualquer código de elementos finitos? Eu usei bastante. Então, uma das coisas que você quer mostrar, por exemplo, o campo de tensão da componente sigma x de tensões numa peça que você deformou, né? Aí você pode mostrar o campo na configuração deformada ou na configuração indeformada. O estado de tensões no ponto que te interessa é sempre o mesmo, não vai mudar. Só que você pode fazer o desenho na configuração indeformada, por exemplo, aqui chamemos de referência, ou na configuração deformada, que é a configuração da fotografia observada.
Você não está esperando que o estado de tensão do ponto que te interessa mude. Não, claro. É só onde você quer desenhar. Então, é o mesmo conceito que estamos querendo colocar aqui. O campo de velocidades do fenômeno não muda. Agora, eu posso desenhá-lo na configuração de referência, que é esta escolha aqui, ou posso desenhá-lo na configuração deformada ou da fotografia, né, euleriana, que é esta segunda que temos aqui à direita. It's your choice. Ok? Às vezes não é nem sequer a tua escolha, como veio a informação para ti, né, como está disponível, e em função disso, você tem que lidar. Ok? Então, vamos em frente. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Da onde que surgem essas equações de movimento? Bem, tudo que eu quero ter, porque observem o seguinte, isso é uma questão que nós veremos na frente. Vejam que se eu sou dono desse movimento, basicamente sou dono de tudo. Se alguém me fornece, seja em forma óptica, seja, não sei, eu sei a história de movimento de cada ponto. Sabendo a história de movimento de cada ponto, sei o que acontece com a vizinhança de cada ponto, claro, lógico, se sei de todo mundo. Então, eu verei, agora nós faremos diferentes réguas ou métricas para medir deformação. Com essas métricas de formação, faço alguns ensaios experimentais e verifico como o material se comporta e vejo quanta força tive que fazer para esticá-lo. Aí criei meu modelo constitutivo, meu modelo de material. E com esse modelo de material, sabendo a história do movimento, sei a história das deformações, sabendo a história das deformações, sei a história das tensões ali dentro e pronto. Sou Deus. Ok? No caso, então, Aí vem por a exemplo, pergunta tua. E quem me entrega esse campo de deslocamentos? Né? Bem, é aí que entra trabalhos virtuais? aí que entra um problema chamado de balanço. Você sabe que certas leis têm que ser satisfeitas, como, por exemplo, se eu tenho um corpo no espaço, se eu coloco uma força deste lado, terá que haver outra que resista, senão o cara começa a se acelerar. Ou haverá uma relação entre quanto se acelera e quanta força estou colocando. Então, o movimento está relacionado com esforços. Essas equações de balanço mecânica nós teremos que ver na frente e todo mundo vai ter que se resolver igual, ou seja, simultaneamente. A equação de balanço mecânico vai ter que fechar com as equações cinemáticas. A resolução desse todo, dessa salada, é que me permite encontrar unicidade de alguns campos. Então, veremos na frente que impondo certas condições, certas expressões que me falam de como se deforma um corpo, impondo certas equações que me diz que esforços produz o corpo quando se deforma, e impondo certas condições que tenho entre esses esforços internos com os esforços externos, que são equações de balanço. Quando junto tudo, eu tenho um conjunto de equações que, tentando satisfazê-las simultaneamente, eu consigo fechar uma unicidade de solução. E aí aparece a solução do campo de deslocamentos, que produz deformações, que produz tensões, que está em balanço mecânico com as forças que eu coloco. Por enquanto, estamos tratando de aprender a descrever como que um corpo se movimenta e se deforma. Sabendo como ele se movimenta, sabemos qual é a velocidade, sabendo quanta aceleração, saberemos que forças inerciais ele vai produzir. E depois, logo, assim, em breve, veremos como inventar uma métrica para medir a deformação desse corpo. Grande parte das coisas que eu estou aqui falando, obviamente que vocês já conhecem, obviamente sabem que é velocidade, aceleração, etc. E até deformação, vocês são todo grande aqui, todo mundo desse engenheiro. Então já foi visto que estamos colocando uma descrição unificada e ampla para poder fazer isso. Aqui vem o próximo tópico, que atende a seguinte observação. Imaginemos que temos um campo, temos campos escalares. Quando digamos campos escalares e campo de valor escalar, ou seja, temos uma função φ, por exemplo, que depende da posição da partícula x e do tempo t, representa uma temperatura. Um campo de
de velocidade, por exemplo, que depende da partícula do instante de tempo t, e estado de tensões, que depende de qual é a partícula em que instante de tempo. Então, este vetor, isto aqui é um tensor. Eles são chamados escalares porque o valor obtido é um escalar, ou é um vetor, ou é um tensor. Mas dependem desses argumentos que estão ali colocados. Então, isto aqui corresponde a uma descrição, chamemos assim, descrição material. E do outro lado, teremos os mesmos campos, agora vamos a pensar assim, desenhados na configuração deformada. Ou seja, essa distribuição de temperatura, agora posso escrevê-la como uma função do xzinho t. E a mesma coisa com a velocidade e o estado de tensões. Onde o xzinho é igual a x de xão t, ou inversamente, o xão é igual a x caligráfico menos 1 de xzinho t. Esta correlação que existe entre este cara e este cara. Então, isto que está aqui era, desculpe, né? Vou chamar aqui, então, de material, né? Na descrição material, e esta na descrição espacial. Ok? É o mesmo campo descrito com argumentos diferentes. Eles representam a mesma entidade física. Obviamente, como já vimos, são funções distintas, usando, entretanto, a mesma notação para que não fique tão chato de escrever. Então, pensemos no seguinte, pensemos em um campo escalar φ será assim, um campo, por exemplo, uma distribuição de temperatura. A temperatura de um ponto está dada pela função φ de um ponto material, T. Ok, essa chamamos a descrição espacial dela. E quero verificar como varia a temperatura ao longo do tempo de uma partícula. Então, o que eu faço? Eu tomo o que chamaríamos φ ponto, que é a derivada em relação ao tempo de essa função que me descreve qual é a temperatura da partícula xão. E isso é fácil, porque como xão está fixo, eu tomo a derivada em relação ao tempo, mantendo justamente xão fixo. Ok? Essa é a verdadeira variação térmica dessa partícula. Agora temos um pequeno problema. Imaginem que eu não ganho essa informação de forma direta. O que me é fornecido é esta outra função. Imaginem que o que me fornecem é a função φ como uma função de xzinho t. E agora? Temos um pequeno problema, porque ao longo do tempo, não somente t varia, sino que a posição que essa partícula ocupa, né, varia ao longo do tempo. X é igual a x de x grande t. Então, lembremos que isto aqui é φ de x grande t. Esse é meu problema. Então, o que significa calcular derivada em relação ao tempo, significando com isso a variação térmica da partícula? Significa que tenho que tomar derivada em relação ao tempo, deixando a partícula fixa, não deixando a posição xzinho fixa. Então, se eu tomasse a derivada desta função φ, simplesmente em relação ao tempo, mantendo isto fixo, não vou calcular a derivada temporal da temperatura. Eu vou fazer outra conta, mas não vai ser a variação da temperatura da partícula. Para calcular a variação de temperatura da partícula, eu tenho que tomar a derivada em relação ao tempo de esta expressão aqui embaixo, deixando o xão, isto é, a partícula fixa. Me acompanham? O problema é que a forma com que me foi entregue a informação era deste tipo. Então, como faço para calcular essa derivada em forma correta? Tenho que fazer a regra da cadeia. Tenho que tomar a derivada parcial em relação ao tempo primeiro, deixando xzinho fixo, e depois verificar quanto varia a derivada dessa função em relação a xzinho pela derivada xzinho em relação a t. Regra da cadeia.
Nada mais nem nada menos. Não tem nada de muito misterioso. Então, quem é agora nesta versão φ ponto? Φ ponto é igual à derivada em relação ao tempo da função φ, que tem como argumento um xzinho, que está dado por xão, x caligráfico, dxt, e tempo, mantendo xão fixo. Usando a regra da cadeia, significa tomar derivada em relação a este argumento, depois a derivada da relação mais a derivada da função em relação a este argumento pela derivada desse próprio argumento em relação ao tempo. Então é isso que nós vamos fazer. Então isto aqui corresponde a tomar. E aqui vem uma questão de notação. Derivada parcial em relação ao tempo da função φ avaliada. Lembremos que aqui temos um xzinho, né? Aqui temos um xzinho. Derivada parcial em relação ao tempo, mantendo o xzinho fixo, mas a derivada parcial dessa função em relação a xzinho, mas vamos pensar que esse xzinho é um vetor, então 3 componentes. Vamos fazer o seguinte. Então, para que se torne bem explícito, depois a gente vai compactar a expressão. Aqui eu vou colocar somatória de I igual a 1 até 3 da derivada da função escalar φ em relação a xzinho 1 pela derivada de xzinho 1 em relação ao tempo. Aliás, não é 1, desculpa, é I, né? I. Agora sim. Pois então, abrindo aqui, fica derivada parcial de φ em relação a t como uma função de xzinho e de t. Está tranquilo essa parte. Mas, a derivada de uma função φ, que tem esta expressão, em relação a este argumento, que era um vetor, isso correspondia, e aí vinha as aulas que eu passei anteriormente, ao conceito de gradiente dessa função em relação a esse argumento. E como o argumento era vetorial, e estamos pegando a componente iésima, isto que está aqui corresponde a componente gradiente de φ, componente iésima. Um gradiente de φ significa a derivada de φ em relação a xzinho. Então, aqui a componente iésima é, por definição, derivada de φ em relação a x iésimo. Multiplicado pela derivada da função x iésima, ou seja, da função caligráfica iésima, que depende de xt, em relação ao tempo. Isto é o que nós definimos agora como a componente iésima da velocidade, porque está fixo o tempo, o xão, né? Vejam que estou tomando a derivada parcial em relação ao tempo, e o xão está fixo. Então, isto aqui é a que chamamos a componente v iésima, deixando o xão fixo, no instante de tempo t. Como já vimos, essa é a descrição material desse vetor velocidade, mas também, claro, o vetor resultante é o mesmo v iésimo de xzinho t, porque estamos sempre vinculando este x com este x através da relação que x igual a x caligráfico de xt. Ok? Substituindo aqui, significa que nós temos a derivada de uma função φ em relação ao tempo, como uma função de x pequeno t, mas o gradiente de φ como uma função de x t, componente iésima, vezes a velocidade iésima. Isso não é outra coisa, desculpe, aqui ficou feio, né? Vou colocar aqui x vezes t. Isso não é outra coisa que este vetor gradiente, produto interno com o vetor velocidade, v dx t.
E aqui temos a expressão da derivada material desse campo escalar escrito em termos, na sua descrição espacial, né? Ou seja, o φ que eu tinha, só para... Vou capturar isto, este resultado. Vou capturar este resultado e vamos fazer um resumo. Seja uma função, por exemplo, né? Um campo φ de x t, que me dá a temperatura, isso me dá a temperatura desse ponto, que também pode ser dado por uma expressão que depende de x pequeno t. Né? Ou seja, podemos interpretar assim. À esquerda temos a função que me define a distribuição térmica de um corpo, mas ele é descrito, ou pintado, chamemos assim, na configuração de referência. E à direita, o mesmo campo de distribuição térmica desse ponto pintado na própria configuração da fotografia, ou seja, na configuração deformada. Especificando o ponto, o valor de temperatura é o mesmo, tem como ser diferente. Ok? Agora quero calcular como varia esse campo, como varia a temperatura em cada um desses pontos materiais. Bem, se estava escrito desta forma, era muito fácil, porque era calcular a derivada em relação ao tempo da função φ de xt. Aí, tranquilo, é só fazer uma operaçãozinha. Mas se estava dado neste formato, eu quero calcular, como saber, obviamente que isto me dá uma expressão que se chama assim, φ ponto de x t. Claro, é uma função de x, de x grandão, né? Ok? E deste outro lado, a derivada de φ em relação ao t é igual a derivada parcial de φ em relação ao t, mais derivada, vamos chamar aqui, gradiente dessa função φ, produto interno com a velocidade dessa partícula. Outra forma de falar, φ ponto de x pequeno t é igual a derivada da função φ em relação a t, e isso é uma função de x pequeno t, mas outra função de x pequeno t, que é igual ao gradiente dessa função φ, como uma função de x pequeno t, produto interno com a velocidade de função de x pequeno t. Então, são duas expressões que indicam o mesmo valor de φ ponto. Tudo depende de como foi fornecida a informação. E agora, para que isso feche, teria que montar um exemplo. Aqui temos essa igualdade. É isso que eu vou fazer. Vou tirar uma foto já, né? Olha só, o que eu queria passar era discutir este exemplo que ocupa 3/4 de uma página. Eu vou tirar uma foto e vocês vão quebrar a cabeça para entender o exemplo. Mas se trata, o conceito, vou passar o conceito aqui. O conceito físico é o seguinte: imaginem que nós temos um pedacinho de chapa. Esse pedacinho de chapa é aquele quadradinho que nós tínhamos antes, que estávamos espichando, né? Imaginem que... Opa, por que não volta? Imaginem que esse quadradinho, que era assim na configuração de referência, depois ficou com 5 vezes o comprimento. Imaginem que é feito de uma borracha com uma condutividade térmica extremamente baixa. Então, ele tem uma distribuição térmica que faz uma coisa desse tipo. Aqui está quente e aqui está frio. A temperatura tem um gradiente, ok? E quando eu espicho ele não tem tempo de difundir. Ele fica espichado e a temperatura que estava neste ponto aqui à direita continua a mesma temperatura de antes. Aqui, vamos a temperatura à direita, aqui a temperatura à esquerda. Aqui a temperatura à direita, na configuração deformada, a temperatura à esquerda é a mesma que estava antes. A temperatura permanece a mesma, porque o cara é extremamente condutividade quase nula. Ok? Ou porque fiquei muito rápido. Então, se eu escolho um ponto que está arbitrário, ali no meio, né? E que agora veio parar aqui, qual é a variação térmica
desse ponto ao longo do tempo? A temperatura do ponto varia? Não, né, professor? Não, é nula. Ok? E aí que vem algumas confusões. Por exemplo, se estou na configuração de referência, fico olhando esta distribuição térmica e fico olhando quieto e ele permanece igual o tempo inteiro. Claro, lógico. Para todo instante de tempo. Então, o que acontece com a derivada? Zero. Agora, imaginem que eu estou com uma câmera de fotografia aqui, uma filmagem, e eu vejo esse camarada se esticando. Imaginem que ele está focando aqui. O que vai acontecer? Bom, quando o corpo estava nesta configuração, vamos pensar nesta, aqui, né? Vamos pensar que era assim, a temperatura que havia aqui, nesta posição, era um pouquinho mais alta do que vamos ter agora no tempo seguinte, porque este cara se esticou, então agora parei para ver outra partícula, que estava mais à esquerda, que tem uma temperatura menor. Então, se eu olhasse a câmera naquela posição, o cara vai jurar de pé junto que a temperatura está descendo. Por quê? Porque essa câmera não está capturando a temperatura da partícula, está capturando a variação da temperatura da posição. Isso o que a câmera fotográfica está capturando é esta informação aqui. Como varia a temperatura mantendo a posição fixa? Eu tenho que compensar com este outro pedaço para que a soma dos dois dê zero, que é a temperatura da partícula. Entenderam qual é o problema que se põe? A câmera fotográfica olha campos, coisa de tipo XT. Não olha coisa, não existe o xão para a câmera. E a câmera está vendo a realidade, ele não vê a configuração de referência. A configuração de referência está na nossa cabeça. Então, essas são as duas maneiras de fazer as contas, dependendo de que informação a gente disponha. Então, era isso que eu vou tirar a fotografia e vocês completam o quadro em função desta spoiler que eu dei de compreensão desse exemplo.